Olá, pessoal. Então, voltando aqui para a nossa última parte da revisão, agora vamos falar sobre clima e vegetação. Para isso, gente, eu vou usar um recurso que tem na própria apostila de vocês, tá? Eu vou mostrar exatamente onde. Na página, aqui para mim tá aparecendo página 18. Na página 18 da apostila tem um QR Code aqui escrito interativo. Em casa, vocês podem acessar esse QR Code e ir olhando ele, porque ele é bem legal, ele traz um resumo, né, desses aspectos, certo? Apesar de vocês terem lá na hora da prova um material de consulta, é importante vocês é, estudarem isso, porque na hora, por exemplo, de fazer a questão escrita, não é para simplesmente copiar o que está lá na tabelinha. Vocês têm que elaborar uma frase que faça sentido com a pergunta, né? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês os dois mapas, tá? Aqui, ó, primeiro América. Olhem primeiro esse mapa aqui, ó, o do clima, tá? Se a gente observar, tem bastante cores aqui, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem mais ou menos 9 tipos climáticos aí no continente americano. Já na África, a gente tem uma quantidade muito menor. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí vocês vão perguntar, ué, Vicky, mas por que que tem diferença na quantidade de climas? Por que que a América tem mais e a África tem menos? Bom, a gente respondeu uma pergunta sobre isso na apostila. Recomendo vocês a olharem, tá no finalzinho desse módulo, tá? Recomendo vocês a olharem a resposta que a gente anotou lá, mas eu vou relembrar aqui também, tá? O que que acontece? O nosso planeta, ele está dividido em 3 zonas climáticas. Essas zonas, elas são divididas de acordo com a latitude, que são essas linhas aqui na horizontal. Aqui a gente tem 0 graus do Equador, e aí o que delimita a primeira zona são os trópicos. Então, essa parte aqui que eu desenhei seria a zona intertropical ou a zona tropical, certo? E aí a gente tem outras 2 linhas importantes aqui, que são os círculos polares. Círculo polar aqui no sul, círculo polar aqui no norte. Nessa parte aqui, ó, nessa aqui e nessa aqui, a gente tem as zonas temperadas norte e a zona temperada sul. E aí, nesse último pedacinho que ficou aqui embaixo, ó, que é onde a gente vai ter praticamente os polos, a gente vai ter as zonas polar norte e as zonas polar sul. No primeiro vídeo, eu mostrei para vocês mapas dos 2 continentes. Aqui a gente tem novamente. Se a gente retomar aqui, opa, se a gente retomar aqui, eita, gente, peraí, que agora eu, é, deixa eu arrumar isso aqui, só um pouquinho. Acabei saindo aqui. Pronto, agora sim. Vai. Bom, se a gente olhar aqui nesses mapas, a gente vai observar que o continente africano, ele pega aqui a linha do Equador, um pouquinho para baixo do Trópico de Capricórnio, um pouquinho para cima do Trópico de Câncer, né? Já o continente americano, olha só, ele vai aqui desde o Círculo Polar Ártico até quase o Círculo Polar Antártico, né? Ele vai do Ártico até até a parte que é abaixo do Trópico de Capricórnio. Ele não chega no Círculo Polar Antártico, mas chega muito próximo. Então,
Essa vai ser a principal explicação. O continente americano, ele vai daqui, ó, até aqui. Nossa Senhora, gente, meu Deus, ignora esse desenho. Mas é isso aqui, tá? Aqui seria a América. E aqui, em laranja, eu vou fazer a África, ela pega aqui, ó, tá? Então aqui seria a África, aqui a América. Olhem só a diferença. O continente americano, ele está em uma quantidade maior de zonas climáticas, ele pega as três zonas climáticas. Já o continente africano, ele só pega um pedacinho da zona tropical ou da zona temperada, mas a maior parte do continente africano está na zona intertropical. Então, isso é que vai explicar a diferença na diversidade de climas entre esses dois continentes, tá? A localização no planeta. A África que está aqui mais centralizada, já o continente americano ele se estende latitudinalmente por praticamente todo o planeta, tá? Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui a parte de clima e vegetação na América, porque já vai aparecer todos os climas, tá? E aí eu vou dizendo para vocês qual que tem, qual que não tem na África. Então, América, sobrepor, ó, clima. Bom, a gente tem um clima equatorial, que tá nessa parte aqui, ó, na floresta amazônica, né, corresponde à floresta amazônica, tá aqui na parte aqui do centro, né? Esse clima equatorial, ele é marcado por grandes quantidades de chuva e elevadas temperaturas. Então, essa combinação vai gerar uma vegetação correspondente, correspondente à floresta equatorial e tropical, ok? Aquele clima que eu mostrei, vocês podem ver, ó, inclusive a mesma manchinha onde está o clima, tá a floresta. E aí, essa combinação de clima quente com bastante umidade gera florestas de grande porte, bem densas, tá? Depois leiam com cuidado, tudo mais. Aqui eu tô fazendo um apanhadão, tá, gente? Voltando aqui. A gente tem também o clima tropical. Como eu já expliquei para vocês, o clima tropical, ele é o principal que a gente tem no Brasil, como é possível ver aqui pelo mapa. E ele é caracterizado por duas estações bem definidas. A gente tem um verão, como aqui, ó, em Belo Horizonte, entre o começo e o final do ano. As temperaturas são mais altas e chove bastante, então é um verão úmido. Enquanto que o inverno, que é aqui nessa parte do meio do ano, entre já maio e até agosto, mais ou menos, setembro, a gente tem menores temperaturas e menores índices de chuvas, então o inverno é seco, tá? Qual vegetação corresponde ao clima tropical? Bom, a gente pode observar que tem, além da floresta, né, que eu mostrei para vocês, tem aqui as savanas e os cerrados. Ela corresponde direitinho aqui a essa região. No Brasil, a gente chama de cerrado, e são plantas que elas se adaptam a essa diferença de estação. Então, no verão, elas ficam mais esverdeadas, no inverno, elas tendem a ficar com um aspecto mais acinzentado, amarelado, tá? Na África, são as savanas africanas. Daqui a pouco eu mostro imagem para vocês, mas elas são adaptadas a um período de seca, tá? Clima subtropical. A gente tem aqui, ó, na pontinha sul e em boa parte dos Estados Unidos. O subtropical, ele é uma variação do clima tropical. A diferença, como vocês podem ver, é que a gente tem uma amplitude térmica maior, né? A diferença entre máxima e mínima é um pouco maior, o frio costuma ser um pouquinho mais frio, e o nível de chuva, ele é igual o ano inteiro, ó. Então, não tem períodos que chove muito, chove pouco, igual no tropical.
As chuvas, elas são constantes ao longo do ano. Então, é um clima mais ameno e com chuvas mais constantes. Qual a vegetação equivale ao clima subtropical? Aqui, a floresta subtropical e temperada, que é essa. Aqui, eles estão mostrando o exemplo da floresta de araucárias que a gente tem aqui no Brasil. É um tipo de floresta que, durante a mudança de estação, ela muda também o aspecto, né? Então, no verão é quando fica tudo verde, no outono as folhas começam a amarelar, no inverno todas as folhas caem, e aí na primavera volta a nascer e dá flores, frutos, etc. Então, a gente consegue ver a variação através da paisagem, tá? Essa é a floresta tanto subtropical como temperada. Vamos lá. Desértico, gente. Quando a gente fala de clima desértico, a gente pode falar de desertos que são frios ou quentes. O que vai definir um deserto não é a temperatura, mas sim a aridez. Então, um deserto, ele é assim definido por ele ter poucos índices de chuva, como é o caso aqui. As barrinhas de chuva quase não dá para ver. Então, ao longo de todo o ano, é um domínio que passa por escassez de água. No deserto, pode ter lugares que nem chovem nunca, tá? Aqui, no caso, a gente tem o deserto do Atacama. Esse aqui é o deserto da Patagônia, que é um deserto frio, tá? E aqui entre o México e os Estados Unidos, a gente tem também uma região desértica. Se a gente for olhar em vegetação, ó, aqui tem exemplo de deserto gelado também, tá, gente? Se a gente for olhar em vegetação, aqui, ó, esse deserto dá para ver que é uma área que, no Atacama, inclusive, é uma área que não tem vegetação. Ou, se tiver, em algum lugar aqui próximo, muito pouca, gente, muito pouca mesmo, tá? Como, por exemplo, cactos, coisas do tipo. Ou pequenos arbustos, mas, no geral, não tem nada. Então, como eu falei, o que define o deserto é a aridez, é um clima muito seco, tá? E temperaturas altas na maioria deles, mas também existe deserto gelado. O semiárido é uma variação do clima desértico, ele tem a diferença, a temperatura é a mesma questão. A diferença é que no semiárido tem uma época que pode chover, tá? Ele tem um índice de chuva maior. Deixa eu ver se aqui aparece vegetação para o semiárido, mas geralmente são. No clima semiárido, a gente poderia dizer que há uma relação com as pradarias e estepes, tá? Porque a pradaria é um tipo de vegetação que não tem árvores, é só grama e geralmente ela fica entre desertos e áreas florestadas, então ela é uma zona de transição. Continuando aqui. Estamos quase acabando, gente. O Mediterrâneo, só em algumas localizações, aqui no Chile, por exemplo, e na costa oeste do continente, dos Estados Unidos, perdão. O Mediterrâneo, ele é o contrário do tropical, tá? Ele tem o inverno, como dá para ver aqui nos pontinhos entre junho e julho, frios, só que chuvosos, porque a gente tem o maior índice de chuva aqui no meio do ano, e onde há temperaturas mais altas, que correspondem ao verão, há baixo índice de chuva. Então, o verão é seco e o inverno é chuvoso, tá? A vegetação aí dessa área é o mesmo nome, vegetação mediterrânea, tá? É uma vegetação que é composta pelo que a gente chama de maquis. Eu também tenho os garrigues, que são pequenos arbustinhos e ou árvores bem pequenas, tá? E é nessa vegetação que a gente encontra, por exemplo, espécies nativas, né, dessa vegetação são
a oliveira, que é a que produz a oliva e o azeite, e a gente tem a uva também. Hum, que mais que a gente tem aqui? Clima temperado, ele é praticamente a mesma coisa que o subtropical. A diferença é que os invernos são pouco mais frios do que no subtropical, tá? O verão é ameno, não é quente, e há uma época que chove um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas são muito parecidos. E a vegetação é a que eu já mostrei, a vegetação, a floresta temperada, que vai mudando conforme a estação. Clima frio em toda essa parte aqui, ó, Estados Unidos, Canadá, um clima que é marcado por baixas temperaturas ao longo de todo o ano, né? Dá para ver que a máxima aqui do clima frio são 22 graus. Chove de forma constante e pode ocorrer precipitação em forma de neve. E a vegetação que corresponde ao clima frio é a floresta de coníferas, que são as árvores no formato de cones, que nada mais são os pinheiros de Natal, e elas são adaptadas a, na época do frio mais rigoroso, estarem cobertas de neve sem morrer. Aqui, nessa imagem, é as coníferas no verão. E por último, tenho quase certeza que é o último, é o último. O frio de montanha, vocês já sabem que é por conta da altitude. O último é o polar aqui no Círculo Polar Ártico. Pega a Groenlândia, o norte do Canadá, um pouco do Alasca, enfim. Clima polar, ele tem temperaturas ainda mais baixas do que o frio. Olha só, a máxima no clima polar é de 17 graus. E a chuva, ela sempre acontece em forma, de neve. A precipitação é sempre em forma, de neve, tá? E aí a gente só tem um tipo de vegetação adaptada a esse clima polar, que é a tundra. A tundra são esses pequenos líquens e musgos que crescem em um solo que é congelado, que é o permafrost, uma vegetação rasteira. Aqui é no verão, que ele fica com essas cores entre amarelo, vermelho, verde. E aí, quando é o inverno mais rigoroso, tudo isso aqui fica coberto de gelo e ainda assim essa tundra permanece viva porque ela é adaptada a essa mudança, tá? Bom, gente, com relação a clima e vegetação é isso. Eu vou mostrar para vocês só com relação à África eu já mostrei, né? Eu já falei dos climas, tá? Não vou explicar de novo, mas tá aqui, ó, o equatorial, o tropical, o desértico, onde a gente tem o deserto do Saara, aqui embaixo o deserto da Namíbia, os dois são desertos quentes, clima mediterrâneo, o temperado encontra um pouquinho, frio de montanha, e aí aqui na vegetação, ó, aqui seria a floresta do Congo, que é a, uma floresta equatorial igual à floresta amazônica. Tem um pouco de floresta temperada, as savanas que eu falei para vocês, que correspondem ao cerrado aqui no Brasil, e ao clima tropical, né? E aqui a parte dos desertos, né? Dá para ver que tem algumas formações vegetais, mas bem esparsas, tá? E a vegetação mediterrânea. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer dúvida, não esqueçam de perguntar, anotem tudo que vai dar tudo certo. A prova tá bem tranquila, tá? Estudem e até logo.